Olá, começando mais uma roda de conversa, um painel aqui na FEFIC 2024, agora com o Leandro Lima, Reverendo Leandro Lima, autor de As Crônicas de Olam, uma das primeiras trilogias cristãs produzidas no Brasil e que com certeza influenciou muito para que hoje a gente tivesse um evento como esse acontecendo no Brasil. Então é uma honra para nós, como FEFIC, está recebendo o Reverendo Leandro Lima. E eu sou o Madison Barreto, do Vitral Podcast. Essa conversa que a gente vai ter aqui hoje estará disponível no canal do Vitral. Então você que está aqui, siga a gente nas plataformas YouTube, Spotify, as nossas redes sociais aí no Instagram, que em breve esse papo e outras conversas que a gente teve aqui na FEFIC estará disponível. Sem mais delongas, recebam com uma salva de palmas, por favor, Leandro Lima. Pastor, prazerão estar aqui com o senhor. Já há muitos anos te acompanho, principalmente como teólogo. Minha cabeça explodiu com a sua série de pregações sobre Apocalipse. Me converteu ao milenismo, graças ao Senhor. E eu acho que muita gente, assim, pelo Brasil, conhecia o calvinismo também através das suas pregações. E, enquanto autor também de ficção, foi muito influenciado. Enfim, vou ficar aqui tietando tanto, não. Mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui foram muito influenciados pelo Senhor. E eu já queria começar a nossa conversa falando sobre isso. Como que você, como pastor e teólogo, foi se interessar por aí para o caminho da ficção também. Por que escrever ficção? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Agradeço o irmão pelas palavras introdutórias e também agradeço a organização desse evento, né, tão importante, que há alguns anos atrás era totalmente impensável de acontecer. Sim. No Brasil não se falava praticamente em ficção cristã. Aliás, né, se a gente falasse em ficção cristã, o pessoal dava pulo de 2 metros de altura, dizendo que isso deve ser coisa do diabo, algo dessa natureza. Mas hoje nós percebemos que muitos outros autores, né, começaram a escrever também, e certamente isso produziu boas mudanças e boas transformações nesse sentido, tanto é que tem esse evento já tão bom. Bom, a sua pergunta, né? O que me levou a escrever ficção? Primeiro, gostar de ficção, porque a gente não consegue produzir nada... Você sempre leu, assim, desde a infância, você gostava? Sim. Eu lembro que desde a adolescência eu lia bastante. Na infância, não. É interessante porque muitos autores, né, leem desde os 3, 4 anos de idade. Embora eu tenha aprendido a ler cedo, acho que com 5 anos eu já sabia ler. Mas eu não lia histórias, não era muito interessado nisso não, era mais o estilo de... Com 5 anos você lia teologia já? Já lia a Bíblia. Apocalipse, né? Então, eu comecei a ler mesmo ficção, acho que com volta de uns 15 anos. Sim. Já no ensino médio, né? No ensino médio. E aí, como as aulas eram muito chatas, né, na escola, a biblioteca salvava. E ia lá e prestava os livros e fazia muita leitura assim. Então, foi desse modo que eu me acostumei a ler ficção, sempre gostei. Legal. Mas e por que decidir escrever depois, né? Então, isso foi um processo longo, né? Veja bem, lá no começo, quando eu tinha por volta de 17 anos, e me interessei muito, li muito a ficção mesmo, e na época eu não era ainda um cristão de fato, né? Uhum. Era cristão, mas não um cristão mesmo. Então eu lia qualquer coisa, né? Pegava qualquer coisa da biblioteca, o que tivesse lá, eu lia, enfim. Então, naquela época, eu senti vontade de escrever ficção. E escrevi, inclusive, um livro de ficção. Ainda na adolescência? Você já estava escrevendo? Com 17 anos. Eu tinha já um computadorzinho bem ruim naquela época, mas eu lembro que eu escrevi à mão. Foi manuscrito, esse livro. E eu jamais deixei ninguém ler, né? Claro. E não me pergunte que eu não tenho mais ele também. Eu acho que eu depois de um tempo, eu me desfiz e achei que eu não tinha... Mas você lembra, assim, do que era o tema da história e tal? Vagamente. Um dia ainda vou tentar me lembrar disso, quem sabe eu reescreva né, essa história. Mas é importante como marco, né? Porque, então, em seguida, eu realmente tive um encontro com Cristo, para valer, e eu comecei então a me direcionar para a área da teologia mesmo. Foi quando eu comecei a ler teologia. E entrei nessa... Você se converteu e já pensou, quero ser pastor? Não. Isso foi com o tempo, né? Eu queria servir a Deus, não importa onde.
né? Não tinha assim, quero ser pastor. Isso foi mais tarde. Eu queria servir a Deus, trabalhar de alguma maneira, ajudar na obra de Deus. Não importa o cargo, a função que fosse. As situações, as circunstâncias me dirigiram para isso, né? Para ser pastor. Mas nessa fase, eu entrei nesse mundo que dizia assim, não, ficção é coisa do diabo. E não se pode ler, não se pode assistir, nada dessas coisas. Você jogou todos os livros que tinha fora, tudo fora, queimou, fez a fogueira santa. Fiz a fogueira, né? E fiquei só, né, na teologia. Então, passei muitos anos só com a Bíblia e a teologia, o que foi muito bom também, não foi ruim, não. Mas, quando realmente eu entendi a fé reformada, né? Você acabou de mencionar aqui calvinismo, fé reformada, teologia reformada, eu finalmente entendi que Deus é o Senhor de todas as esferas da vida. Sim. E não só de uma, né? De todas as esferas. E que Ele concede também dons e talentos para as pessoas para que elas possam glorificá-lo nas mais diversas áreas. Então, as pessoas que têm uma habilidade especial para trabalhar em qualquer profissão, em qualquer área, ela tem que servir a Deus com aquilo. E eu entendi, então, que esse meu interesse anterior por literatura, né, poderia ser usado também para a glória de Deus. Mas você encontrava outros colegas na igreja que pensavam como você, ou você era o fora da caixa lá no meio? Esse aspecto da literatura eu não encontrava, né? Mas encontrei pessoas que pensavam sobre essas outras áreas. Como, por exemplo, se eu fosse... Um dia eu estava pensando assim lá, o que eu podia produzir de legal para a glória de Deus? Se eu for, além de teologia, né? Além de pregação, além de vida cristã, se eu fosse tocar instrumento, não ia ficar ninguém. Né? Então, eu pensei, desenho, quem sabe, né? Mas se eu fosse desenhar também, as pessoas... Bom, talvez eu fizesse sucesso, né? Porque aqueles desenhos assim que ninguém entende nada mesmo. Arte contemporânea. Acha maravilhoso. Talvez. Porque eu sou péssimo de desenho ou de... Aí eu pensei, bom, vou resgatar a minha veia literária, né? E então, assim, realmente eu comecei a fazer um planejamento a longo prazo. Não foi uma coisa assim de, vou ser escritor, tá, amanhã já escrevo um livro. Não. Aí eu comecei a fazer um planejamento a longo prazo. Eu fui buscar recursos, eu investi em estudos. Eu cheguei a fazer um doutorado em letras, em literatura, para me aperfeiçoar, né? Não que tudo tenha me ajudado para isso também. Outras áreas, é claro. E isso você já estava no exercício do ministério? Enquanto já, isso? Sim, já estava há vários anos. Chegaram aí as crônicas de Olá. Muito bom, muito obrigado. Os 3 filhotinhos. Vou pedir para alguém colocar aqui um suporte pra gente, por favor. Pode continuar, desculpa. Sim. Interrupção. Então, foi quando eu comecei a estudar o assunto e me interessar e pensei, bom, eu quero escrever alguma coisa grande. Não por questão de orgulho ou nada, mas porque eu gosto de histórias grandes. Eu não gosto de uma historinha que eu leio 30, 40 páginas e acabou. Tem gente que é ótimo para isso, não estou criticando, só não é o meu estilo. Eu gosto de coisa longa, mas também não longa, tipo série inacabável, né? Séries de 10 temporadas, eu nem realmente começo. Gosto de coisa longa, tá difícil até de segurar aqui. Então, foi quando eu comecei a desenhar, né, mentalmente a história das crônicas de Olam. E comecei então a fazer todos os preparativos, as pesquisas, porque para escrever uma obra, né, que tenha coerência, é preciso muita pesquisa. Não dá para escrever assim, só na base da empolgação ou da inspiração, né, a gente diz. Principalmente quando se cria um universo, né? Quando é uma história mais focada em personagens específicos, até dá para ir no flow, né? Sim. Mas um universo como que o senhor criou aqui... Mas a gente, ao mesmo tempo em que você precisa planejar a obra como um todo, você também tem que dar espaço para isso que você diz, né? Ou deixar a obra seguir sozinha. Sim. Ela seguir seus próprios caminhos. Então, é uma mistura, né? De pesquisa, de um pouco de academia séria, né? Por trás, mas acima de tudo também a, entre aspas, inspiração. Sim. E como que a teologia influenciou no que você escreve também, né? Faço uma pergunta assim, e a gente já sabe muito da resposta, mas tem uma carga teológica muito forte nos seus livros. E também de uma inspiração forte da mitologia judaica, né? Isso que é uma coisa que me chama muita atenção em Crônicas de Olam. Eu nunca vi nenhum livro que explorasse da mitologia judaica.
né? É muito comum livros com mitologia nórdica, grega, por aí vai. Judaica, eu nunca tive acesso. Como que foi esse caminho, assim, de, enquanto teólogo, conhecia muito bem sobre a mitologia judaica e tudo mais, e de querer trazer isso para dentro do seu livro? Bom, fez parte também desse planejamento, né? Como você disse, outros autores clássicos já exploraram essas outras áreas. Eu não ia escrever, não queria mais nada de elfos e anões, né? Porque já escreveram muito sobre isso. Eu gosto demais, né, disso, mas eu não queria começar a trazer elfos e anões de volta, né? Eu não queria ir para o campo da mitologia grega, que C.S. Lewis usou tão bem. Mas é o que me restava. Eu pensei, o que me resta, já que eu não posso usar o grego, e a minha língua principal é o grego, de estudos do Novo Testamento, não é o hebraico, é o grego. Mas, porque a minha formação é Novo Testamento, né? Mas eu pensei, não dá, grego já deu. Então eu pensei, mas tem o hebraico. E até onde eu sabia, e sei até hoje, pode ser que eu esteja enganado, a gente não conhece tudo, né? Não havia mesmo uma obra usando a mitologia hebraica como pano de fundo, né? Ou como background, ou como... não havia, que eu saiba. Então, eu me lancei esse desafio. Eu falei, eu vou estudar um pouco mais. E aí a gente entra realmente num limiar, numa situação que é difícil. Porque, por um lado, você tem o texto bíblico ali, que eu não quero ofendê-lo, né? O texto bíblico, o texto do Antigo Testamento. Por outro lado, nós temos também uma mitologia hebraica criada no período intertestamentário. Isso não é Bíblia. É só uma mitologia criada pelos que liam a Bíblia do Antigo Testamento. Eu também não queria seguir aquilo inteiramente, porque eu sei que ia criar confusão. Eu não queria também. Então, eu optei por usar mais o Antigo Testamento mesmo, né? Procurando nas suas... com estudos, digamos, na terminologia hebraica, das palavras, dos termos hebraicos, aquilo que pudesse me dar recursos para construir esse mundo, né? E foi assim que, eu lembro, só para tentar ser rápido, eu estava numa dúvida muito grande sobre qual seria o ponto de partida. Já tinha uma história mais ou menos desenhada na minha mente, mas faltava aquilo que eu diria, é aqui que tudo começa. E aí, eu estava lá um dia, já tem o quê, uns 15 anos, eu acho, eu estava lá lendo o texto hebraico, Gênesis 1 e 2, lendo no hebraico, pegando os dicionários, não é a minha língua que eu tenho mais afinidade, mas eu tive que estudar um pouco isso também, interpretando aqui, ali e tal, e eu lembro que eu cheguei no capítulo 2, estava no versículo 12, Gênesis 2, 12. E aí eu estava lendo lá no texto hebraico, o versículo, né, que fala, em Havilá havia ouro, bidélio e a pedra ônix. Eu lembro dessa frase, assim, essa palavra, a pedra ônix. Parei naquilo ali e falei, peraí, tem uma coisa errada aqui. Ônix é uma pedra modernamente chamada. Como é que o tradutor está chamando de ônix alguma coisa que é pré-dilúvio? Aliás, nem só pré-dilúvio, é pré-queda. É Gênesis 2. Será que é ônix mesmo? Será que é o termo hebraico para ônix? Ônix é uma pedra comum? Fui pesquisar. Aí a palavra hebraica era shoam, né? Shoam, ou shoham, como alguns porque tem um H. Mas a pronúncia é mais leve, né? Shoam. O que é esse negócio? Procurar, pesquisar, dicionário bíblico. Quase nenhuma informação a respeito. Ou seja, ninguém sabe o que é. De verdade, ninguém sabe o que era aquela pedra shoam que estava lá em Gênesis 2:12, antes da queda. E essa palavra aparece outras vezes na Bíblia ou não? Ela vai aparecer também quando na estola sacerdotal do sumo sacerdote, ela era uma das pedras. Por isso que eles traduziram como ônix, mas ninguém sabe se é isso mesmo, né? Mas aí, enfim, aí que entrou a criatividade. Então, aquilo assim foi como se fosse, né, uma cortina se abrindo e o sol apareceu. Eu disse, pronto, agora eu tenho toda a minha estrutura, agora eu tenho toda a, entre aspas, magia da obra. Aqui eu vou construir toda a magia da obra, porque eu não queria que fosse magia no sentido assim de abracadabra, coisa, né? Eu queria que os elementos mágicos eles pudessem ser explicados de uma certa perspectiva racional, né? Não fosse só estalar do dedo. Uma mágica
do tipo, né, inexplicável. Então, a construção vem a partir dessas pedras Shoham, que aí, a partir disso, eu construí toda a tecnologia, todo o comércio, toda a vida em Olam depende das pedras Shoham. Outra coisa que também me chama a atenção e que eu queria que você falasse é sobre a representação de Deus em Crônicas de Olam. Como que foi esse processo, né? Porque, pegando, por exemplo, C.S. Lewis em Nárnia, a gente tem Aslan e tem como se fosse o pai de Aslan ali também. Aí Tolkien, ele separa Deus ali, ele espalha Deus em alguns personagens, né? Não é só um personagem que representa a divindade ali da história. Mas você tem uma representação do divino também em Crônicas de Olam. E aí como que foi esse equilíbrio também, enquanto teólogo, de fazer um personagem que representa o nosso Deus dentro do seu universo, os limites e possibilidades ali? Eu diria que aí esteve todo o meu maior dilema. E em alguns momentos isso quase me levou a não escrever, a não produzir nada. Porque eu tinha, e outra vez, não vai nenhuma crítica aqui a C.S. Lewis ou a Tolkien. Eles produziram obras magníficas, né? Eu gosto demais, mas eu tinha uma dificuldade de colocar Deus como personagem. Isso para mim era impossível, simplesmente impossível, porque Deus não pode ser um personagem da minha história, né? Ele é grande demais para isso. Nem Jesus Cristo, um personagem da minha história. O risco é a gente criar um Deus à nossa imagem e semelhança, né? Sim, sim. Sempre há esse risco. E aí, por questões minhas pessoais, teológicas, né, eu não conseguia fazer isso, mas eu não podia deixar Deus de fora. Como é que eu vou deixar Deus de fora, né, se toda a minha experiência, né, cristã é teísta, é teocêntrica, eu não posso não refletir na obra aquilo que eu creio. É uma questão de cosmovisão. Você não tem como tirar a sua cosmovisão de lado e dizer, eu vou escrever sem a minha cosmovisão. É impossível. Você precisa... a cosmovisão ela vai passar para o texto. Mas aí foi justamente o conceito de cosmovisão que trouxe para mim, né, a solução para o meu dilema. Eu entendi que Deus precisava aparecer no contexto e não como personagem. Então ele está em tudo, mas jamais cristalizado numa só pessoa, num só objeto ou numa só forma, né? Ele está sempre além e para além de tudo. Mas ao mesmo tempo, tudo no livro conduz a ele. Tudo no livro testemunha dele, né? Uma das coisas que eu não queria fazer, porque eu sempre achei chato. Quando você está lendo uma história cristã e aparece o professor. Quem é o professor? É aquele que vai dar lição de moral lá no meio do livro. E a galera já vira a página porque não quer mais ver aquilo. Então os ensinamentos teológicos, bíblicos, eu entendi que raramente tem uma outra ocasião que isso acontece. Ninguém é perfeito, né? Dá umas escorregadas. Mas os ensinamentos, eu sempre entendi que eles tinham que aparecer embutidos na história. A história conduz aos eventos, a história conduz aos fatos, a história leva à verdade. Eu não empurro a verdade para dentro, né, dos ouvidos da pessoa ou dos olhos dela. Não, eu tento fazer ela descobrir isso a partir do contexto. Então Deus está sempre no contexto, mas nunca está ali como um indivíduo personificado. Sim. E como que foi a recepção do público, né? Eu estava até conferindo aqui, a primeira edição foi 2011, né? A gente tem 13 anos de publicação. De lá para cá, a gente agora tem uma cena, né, de autores cristãos escrevendo no Brasil. Mas naquele contexto, que eu saiba, basicamente só tinha um senhor de alguém conhecido publicando numa grande editora. Não se tinha autor cristão em atividade aqui no Brasil, né? Tinha um monte, mas não estava publicando, né? Tinha um monte de escritor de casa. Ou estava publicando de maneira independente, que não tinha tanto alcance, né? Isso sempre teve. Mas alguém, de repente, né, alguém conhecido, vem e publica por uma grande editora, como se fosse o caso, como que foi a recepção do público? E você usa um pseudônimo que é seu outro sobrenome, né? Não consigo nem ler esse sobrenome. Wurlitzer. Como? Wurlitzer. Wurlitzer.
Wurlitzer. É da minha mãe, o nome da minha mãe. Sim, sim. Ali tá os meus 2 L's, né? Leandro Lima e Wurlitzer. Sim, sim, que é o seu outro sobrenome e pouca gente sabe, né? Que isso também é sobrenome seu. Eu penso que foi criado... Isso foi uma... nesse mundo da ficção fantástica, ninguém aparece com o nome normal, né? Todo mundo coloca uma abreviação, põe alguma coisa, um nome diferente. Só que eu não queria também inventar o nome do nada, né? Criar, sei lá, né? Um nome esquisito. Então, aí eu fiz uma homenagem para minha mãe e coloquei o nome dela. Mas, você pergunta como é que foi a recepção? Foi difícil. Sim, sim. Foi difícil. No começo não foi muito fácil, não. Eu fiquei curioso com o pessoal da sua igreja mesmo. Suas ovelhas. De Eles repente você lança gostaram. ali, o pessoal gostou de O cara? pessoal gostou, Porque, inclusive, quando os primeiros rascunhos, eu passei para algumas pessoas da igreja para ler. Que legal. Né? Pessoas que eu sabia que... Assim, vai uma dica aí, né? Quando você quer escrever, você nunca dá o seu rascunho para aquela pessoa que gosta muito de você, porque senão você vai fazer elogio. Você precisa passar para gente que saiba criticar, porque senão, realmente, você vai se iludir demais. Mas eu fiz um pouco dos dois, né? Passei para gente que me iludiu e para gente que me criticou. Então, foi útil nesse sentido. Eu lembro de um e-mail que eu recebi, isso deve ser em 2014, 2013, e uma pessoa estava muito indignada, porque ela leu, ou começou a ler, acho que não chegou a ler, e ela escreveu assim um e-mail para mim, falando assim, muito me admira, o senhor se diz pastor, e ainda presbiteriano, e escreve um livro com dragões, com demônios, Ela não leu a Bíblia, né? E foi bem assim, sabe? Aí eu falei, tem um outro livro mais antigo que tem tudo isso daí também, uma tal de Bíblia. Mas eu não respondi, não. Mas eu recebi, assim, algumas críticas mal educadas, assim, e pessoas bem intencionadas também, né? Muitas vezes bem intencionadas. Então, foi um pouco difícil no começo. Mas você acha que, com o tempo, a gente amadureceu enquanto igreja brasileira para lidar com a ficção? Pois a gente agora está numa feira de ficção cristã aqui, né? A gente tem, sei lá, quantas mil pessoas passaram por aqui esses dias. Existe uma ampla variedade de gêneros, porém, assim, né? Ainda é um nicho, né? É um nicho pequeno, assim. A gente está com uma pequena representação. Sei lá, se a gente teve 10 mil pessoas aqui essa semana, para uma população evangélica brasileira de 1/3 ou mais do Brasil, é um número muito pequeno, né? Então, como que você vê esse cenário? Assim? Você acha que a gente amadureceu como igreja para lidar com a ficção? Ou ainda está muito longe, a gente ainda está nos primeiros passinhos? Eu não sei se eu tenho condições de fazer essa análise. Eu acho que se passaram 10 mil pessoas por aqui é muita coisa. Qual feira cristã, né, que tem tudo isso? Então, eu acho que já é um feito considerável. As Crônicas de Olam, eu acredito que as editoras aí venderam em torno de uns 30 mil volumes. É bastante. Para o Brasil já é... Para o Brasil já é best-seller. Passou de 10 mil já é best-seller. Então, ou seja, tem um público, Sim. Né? Tem um público, mas se a igreja está amadurecida para isso, eu não sei. E também tenho medo que o amadurecimento leve, né, a uma abertura exagerada também. Porque a gente precisa produzir ficção de qualidade, mas para a glória de Deus, né? Não para a glória dos homens. Não para virar mero negócio, né? Não para, de repente, cada vez mais abrir ao ponto que não tenha mais nada da glória de Deus e só tenha, né, aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas desejam. Então, esse amadurecimento, ele passa por vários fatores, né? Não apenas uma coisa ou outra. Sim, mas sim. Tem mais abertura. Tem mais. E acaba que você teve um público muito grande não crente também, né? Sim. Até por não aparecer na capa como Reverendo Leandro Lima, né? Um público não crente que curte fantasia no Brasil acabou recebendo. Como que você viu a interação do público não cristão com suas histórias? Então, o meu objetivo lá atrás era o público não cristão. Eu não queria fazer alegoria, porque alegoria eu acho que teve um papel importante no passado, mas hoje ninguém mais gosta muito de alegoria, essa que é a verdade, especialmente o pessoal lá fora.
Alegoria é C.S. Lewis, né? É pegar os personagens alegóricos. Jesus é Aslan, é isso. Fazer essas correlações. Eu não queria, por isso também, trazer um tom professoral. Eu queria escrever uma história para explicar, responder uma pergunta que me perguntaram uma vez. Alguém disse assim, você acha que é lícito escrever ficção cristã, mas não seria o caso só para ser um livro evangelístico? Foi uma pergunta feita. Assim, então você entende que o único papel de uma ficção cristã é ser um material evangelístico. Então você tem que escrever isso de uma maneira que evangelize as pessoas. Eu pensei muito naquilo, sabe? Não tive resposta na hora. Eu precisei pensar muito para poder entender melhor a pergunta e responder. Hoje eu tenho uma resposta melhor. Eu entendo o seguinte: quando a gente escreve ficção cristã para evangelizar, a gente não consegue nem uma coisa nem outra. Nem fazer bom evangelismo, porque vai forçar a barra, e nem boa ficção, porque a nossa única preocupação é o evangelismo. Então, mais uma vez, salvação está na cosmovisão. Porque se você está realmente embebido, encharcado de uma cosmovisão, ela vai aparecer. Ela vai aparecer na sua obra. Mas ela vai aparecer de uma maneira que não espante o leitor, né? Que não o desanime já de cara. Então, ela vai ser evangelística em última instância. Não talvez para explicar para a pessoa quais são os passos da salvação. Isso, quem faz é o evangelista. É a pessoa que vai falar com a outra pessoa. Mas para preparar o caminho para essa etapa. Então, nesse sentido, eu tive boas respostas de pessoas não cristãs que leram o livro e muito mais tarde me escreveram dizendo, na época, foi esse livro que me despertou para querer conhecer mais da própria Bíblia e de Deus. E aí eu procurei uma igreja, assim, hoje eu estou na igreja. Pronto, eu falei, esse era o papel, esse era o objetivo, foi com essa intenção que o livro foi escrito. Não dava para ter no final do livro, quer aceitar Jesus, marque aqui e nós vamos te enviar um Novo Testamento. Pessoal, vamos abrir para algumas perguntas de vocês. O Mano já levantou a mão aqui na hora, foi lá em cima. O Bruno vai levar o microfone até você. Só vou pedir para serem bem sucintos nas perguntas. E a gente tem mais 10 minutos. Então, o reverendo Leandro Lima também vai tentar ser sucinto nessa resposta, por favor. Não é minha habilidade principal. Bom dia. Eu queria saber se, no caso que o irmão citou a mitologia judaica, de alguma forma a cabala foi usada, né, nessa... como influência. Não, nada de cabala, né? A cabala é mais uma tentativa de encontrar sentido oculto no texto, né? Eu não fiz nada disso. A minha intenção apenas foi, por exemplo, quando eu encontrei ali as pedras Shoham, né? Eu quis saber o que era o que podia mais ser isso. Quando eu encontrei termos hebraicos que vocês que leram, né? Vocês sabem que às vezes são traduzidos, por exemplo, Leviatã, Behemoth, eram traduzidos no passado até, isso mudou. Recentemente traduções já corrigiram isso, mas traduziram como crocodilo, hipopótamo, nada a ver, né? Tradução horrível. Quando eu fui, então, buscar o sentido mais profundo desses termos, então, essa busca aí é que deu os subsídios para construir os personagens, né? E não, mas nada oculto ou místico. Olá, boa tarde. Já tinha falado com o reverendo antes, é realmente um prazer estar aqui. E, reverendo, uma coisa que me toca muito nas Crônicas de Olã é exatamente as personagens femininas. Me admira muito o caráter delas, muito bem explícito ali, os defeitos, as falhas, as qualidades. E eu queria realmente que você pudesse comentar um pouco mais, tanto sobre a Leana quanto sobre a Tisa, ou seja, o que te inspirou a usá-las ali, a função delas, porque a gente sente raiva com elas, a gente se identifica com elas, e a Leana acaba chegando ali como quase uma senhora sabedoria, né? Me lembra muito um pouco a representação que o livro de Provérbios faz, mas se puder comentar um pouco mais sobre elas em especial, eu gosto muito delas.
Não foi planejado. Não foi planejado. Quando eu comecei a escrever, o personagem principal seria o Ben. Mas ele é o personagem principal, né? Acaba sendo. Mas ele não se torna tão principal assim porque essas outras personagens roubam a cena. E elas roubam a cena de uma maneira que a história levou para isso. Não foi planejado, não foi assim, eu quis fazer. É meio inexplicável, não tem uma explicação lógica ou racional. A história demandava, né? A história demandou que essas personagens ganhassem o destaque que elas acabaram ganhando. O que eu quis fazer, sim, desde o começo, foi fazer os personagens crescerem. Ou seja, eles não começam perfeitos e nem terminam perfeitos, a maioria. Mas eles crescem, eles caem, eles levantam, eles melhoram, eles pioram, né? Eles pioram, tem momentos em que você tá achando que agora vai, não vai, né? Mas não tem uma explicação lógica ou racional. São essas coisas que eu costumo dizer, a história, ela ganha vida. E é muito interessante porque muitos momentos que eu estava escrevendo a história e chegando num ponto, é como se eu chegasse num lugar que eu não sabia mais para onde ir. Eu já tinha feito muitos planejamentos. Escrever uma história é como fazer um jogo de xadrez. Você não pode fazer só um movimento. Você tem que calcular o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? Você tem que calcular os contra-ataques. Você tem que visualizar o tabuleiro. E você precisa antecipar as jogadas do futuro. Senão você se quebra, senão você se contradiz, senão você deixa pontas soltas. Então, eu fiz muito isso. Mas mesmo fazendo isso, havia situações em que a cara estava no muro. Não tinha para onde ir. Não tinha o que fazer. E aí o livro ficava parado. Ficava parado por dias. Dias. Semanas. Nem uma linha a mais. Nada. Parado. Personagem lá, com a cara no muro. Não tinha para onde ir. De repente, um dia, em qualquer lugar, no metrô, dirigindo, pregando, não poucas vezes, pregando, né? Tava aquela coisa assim. Surgia tudo, abria o caminho. A rocha abria, né? O túmulo abria, e aí sabia para onde ir. Então, não é uma coisa. Como eu disse, houve todo um preparo anterior para escrever. Mas muito do que é escrito depende de fatores inexplicáveis. Pastor, muito obrigada por a gente estar aqui ouvindo. São duas perguntas, na verdade. Uma você falou agora há pouco que o doutorado em letras te ajudou a escrever. Eu queria saber no que ajudou, o que foi importante. E também quanto tempo foi desde o início da trilogia até a edição e lançamento? Eu sou péssimo em datas, então, das minhas datas, né? Eu não vou saber dizer com precisão. Eu comecei a escrever para valer, depois de um longo planejamento, em 2012. Eu fui concluir em 2017, 2018, eu acredito, né? Então foram vários anos, mas é que eu não fiz só isso, né? Nesse intervalo, pastoreei igreja, escrevi uns 7, 8 livros de teologia ao mesmo tempo, e várias outras coisas, né? Então, mas foi demorado, não foi uma coisa tão rápida assim, não. Se eu só fizesse isso, talvez saísse rápido, talvez não sei. O doutorado em letras foi bom porque foi um período que eu pude me dedicar mais à leitura da literatura como um crítico, né? Então, foi útil para isso, mas para eu ter o tempo necessário, porque a minha tese de doutorado não foi voltada para ficção cristã, foi para Apocalipse. Mas tem também seus intercâmbios, né? Apocalipse é um livro cheio de simbologia, né? Então eu precisei me especializar nesse campo da simbologia. E foi importante também porque eu fiz um estudo de Apocalipse baseado no Antigo Testamento, né? Outra vez eu precisei buscar o hebraico. Então, digamos, todas as coisas contribuíram. Agora eu também tenho duas perguntas. A primeira, eu acho que eu e todas as pessoas que leram, pelo menos do meu círculo social, quer saber quem é o pai do bem, porque já viramos a noite pensando em todas as teorias possíveis. Então, se você puder dar pelo menos uma diquinha para a gente poder dormir em paz.
E a outra é que você comentou sobre o estudo de Apocalipse, e aí eu queria saber se no futuro você pensa em escrever alguma ficção, alguma coisa relacionada a um tema mais escatológico. Se existe algum projeto, algo voltado para essa temática. As duas maiores crises literárias do Brasil. Capitu traiu Bentinho? E quem é o pai do bem? Pois é. Então, a segunda pergunta é mais fácil de responder. eu penso escrever alguma coisa mais nessa temática, mas eu ainda preciso terminar a saga Hervel. Eu só escrevi o volume 1 até agora. Aí eu interrompi para terminar o meu comentário de Apocalipse. Esse comentário sai agora já nesse semestre, então eu vou ficar mais livre, né, desta tarefa que foi a mais difícil que eu já fiz na vida, sem dúvida. Aí eu retorno para Hervel, né, para terminar o segundo volume, talvez um terceiro, não sei ainda. Talvez acabe só no segundo. Quando eu comecei, eu pensei em fazer só 2 mesmo, para fugir da trilogia, para não ser de novo uma trilogia. Pensei ou 2 ou 4, 3 não. Mas não sei, às vezes a obra exige, né, disso. Trilogia funciona bem no campo do livro, né? Quem é o pai do Ben? Então, o pai do Ben, eu deixei um enigma que tem que ser solucionado. E é possível. E é possível solucionar quem é o pai do Ben. Mas para isso, você precisa aprender a ler hebraico. Nem que seja um pouquinho só. Você tem que ler um pouquinho de hebraico. Se você ler em hebraico, Isaías 14:12. Isaías 14:12. Anota aí, gente. Isaías 14:12 em hebraico. O nome do pai do Ben está lá. Em Isaías 14:12. Mas no hebraico. Mas tem uma pegadinha. tem uma pegadinha aí. Porque o primeiro nome que vai aparecer lá é do que não é. E você vai achar que é. Mas é o que não é. Porque você tem que lembrar o significado de Ben. O que significa Ben em hebraico? Filho. Filho. E lá está escrito exatamente filho de quem? Então, em hebraico. Então você vai voltar ao volume 1 da história. Ao volume 1. E vai procurar o nome do pai do Ben no volume 1. Porque ele está lá com todas as letras. Eu poucas vezes falei isso. Falei, eu acho que umas 2 vezes só desse enigma, né? É uma das primeiras vezes que eu estou falando acho que é a primeira vez que eu falo publicamente. Você sabe que está sendo gravado, né? Inclusive. Corta! É a primeira vez que eu falo publicamente do enigma. Eu criei ele intencionalmente, para deixar um enigma para ser resolvido com os anos, com o tempo. Mas agora já se passaram vários anos, então dá para revelar o enigma. Mas só falo isso. Agora, se vira. Uau. Tá todo mundo emocionado aqui de ouvir. Pessoal, encerrando essa roda de conversa, ou bate-volta aqui com o Leandro Lima. Mas o senhor vai estar aqui ainda, mais um tempinho. O pessoal pode procurá-lo aí para quem tiver com alguma edição aí para ele autografar também, tirar uma foto. Muito obrigado, reverendo. Prazer te ouvir, né, e te conhecer pessoalmente. Comecei a te ouvir adolescente, descobrindo seus vídeos na internet. Então, com uns 15 anos que eu te escuto por aí. Então, muito obrigado. E o tanto que o senhor, né, como eu falei no início, contribuiu para hoje a gente poder estar aqui falando disso. Queria que você desse só uma última palavra de incentivo mesmo para essa nova geração de autores que a gente está construindo aqui também. O que eu posso falar, né, é que escrever é uma expressão incontrolável para quem tem isso como um chamado divino, né, algo que Deus dá. Se você sente essa vontade, né, porque é expressar uma arte, uma expressão de uma arte que nós cristãos sabemos, né, que não é aleatória, não é fruto do acaso. Nós sabemos que isso foi dado por Deus.
Então, nós temos a obrigação e a responsabilidade de fazer aquilo que Deus, de usar bem os talentos que Deus nos deu. Não, isso não é um dom espiritual, isso é outra coisa. É um talento natural que Deus concedeu. Ele pode ser aprimorado, ele pode ser melhor, ele tem que ser, né? Senão vai ser ruim. Tem que ser melhorado, tem que ser aprimorado, mas tente, né? Tente escrever. E faça sem pressa. Acho que a pior coisa é a pressa na hora de escrever. Eu sempre escrevi livros teológicos muito rapidamente. Por quê? Porque é técnico. Uma coisa técnica. Então, eu tenho a técnica, eu tenho os recursos, eu tenho as ferramentas, eu faço as análises e eu escrevo. Eu escrevo um livro de teologia em 3 meses, sem grande dificuldade. Ficção não. Porque é muito além da técnica. Muito além da técnica. É preciso de algo mais. Então você precisa ter paciência. E precisa aprender, né, a escrever e reescrever. Uma das coisas que eu trabalho nas crônicas de Olam é a questão das pedras, né? E eu digo que elas têm um poder, mas no bruto elas não funcionam. Elas têm que ser o quê? Lapidadas. É a lapidação que revela, né, o poder. E isso serviu para mim como uma ilustração, porque eu entendi que a história, quando eu escrevi pela primeira vez a história, era só uma pedra Shoham bruta. Ela só ia ficar boa depois de muitas passadas e repassadas, e escrever, e reescrever, e apagar, e escrever de novo, e substituir, corrigir, incansavelmente. Claro, chega uma hora que você diz, deu, né? Senão eu não vou publicar nunca mais esse negócio. Tá bom, vai assim mesmo. É difícil chegar o dia em que você fala, tá bom, vai assim mesmo. Senão, não vai. Mas não tenha pressa. Melhore o texto. Escreva, reescreva, corrija, incansavelmente. Até você chegar a ter uma pedra bem lapidada, porque aí ela vai fazer a diferença. Amém, amém. Muito obrigado, pastor, pelas palavras. E em nome da FEFIC, a gente quer te presentear aqui também com uma pequena lembrança. Muito obrigado. Aí, temos aqui uma pedra Shoham. Pode abrir, pode abrir. Camiseta. Camiseta da FEFIC. Caderninho. Caderninho. Esse é só meu. Chocolate não vou nem gostar. Esse é só meu. Mas muito obrigado. E quem quiser adquirir as Crônicas de Olam, está sendo vendido no stand da Selecta, que fica o stand 1A. Só seguir aqui, eu acho que mais ou menos lá no final. Então passem lá no stand e depois podem procurar o reverendo para tirar uma foto e tudo mais. Galera, muito obrigado. Quem acompanhou a gente, quem está acompanhando também pela gravação, essa conversa vai estar disponível no canal do Vitral Podcast, como eu falei aqui no início. E acompanhe a gente, várias conversas que a gente gravou aqui vai estar também disponível no canal. Mais uma vez, obrigado, reverendo Leandro Lima. Obrigado também. Que bom estar aqui com você. Tchauzinho, galera. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado.